Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos. Uma epístola, uma carta muito forte. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Feliz porque nesse vídeo, nesse áudio, vamos concluir o estudo. Foi uma maravilha. O Senhor Jesus é maravilhoso. Confie muito no Senhor. Quando eu iniciei a epístola aos Romanos, eu pensava assim, meu Deus, vai ser difícil. Será que eu vou dar conta para me ler e saber se expressar, saber passar para as pessoas? E eu vejo aqui que eu cheguei no capítulo 16. Hoje nós vamos ler o capítulo 16. E o que me chama a atenção é que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor Jesus é bom, você pode fazer perguntas, você pode tirar suas dúvidas, mas Ele é bom, meu amado. Confie no Senhor. As Escrituras dizem que o Espírito do homem conhece as coisas dos homens, mas o Espírito Santo conhece a mente do Senhor, conhece o Espírito do Senhor. Então nós temos esse Espírito. O que parece muito confuso para muitos, o Espírito Santo vem com a simplicidade, nos dá a revelação, diz como é, e é isso. Muitas pessoas ficam aí querendo interpretar as Escrituras do seu jeito, da sua forma. Mas glória ao Senhor. Então vamos ler Romanos capítulo 16, pega a Bíblia, mas antes de ler Romanos capítulo 16, eu vou fazer uma recapitulação. Vamos voltar aqui e eu vou fazer aqui uma hermenêutica de tudo que já foi dito, né? Epístola de Paulo aos Romanos. Então coloca aí, ó. Vou começar aqui do capítulo 1, falando aqui algo que nós já falamos sobre o Evangelho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Falamos que nesse novo regime, nessa nova aliança, nós obedecemos o Senhor não por medo, não por ganância, não querendo receber algo, mas a gente recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus passa a penetrar no nosso espírito, e é Cristo em nós a esperança da glória, e a gente vive nesse natural, a gente vive nessa maravilha com o Senhor Jesus. Algo simples. Recentemente eu entrei dentro de uma UPA e fui fazer algo lá, e quando eu estava lá dentro eu comecei a pregar. Quando eu prestei atenção, eu já estava pregando para o povo. Tanto médicos como enfermeira, como os pacientes, já estavam ouvindo o missionário pregar. Então é assim, meu amigo, quando Jesus faz parte da tua vida, não abrir da tua boca, você já está falando dele. Então aprendemos que o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Falamos aqui sobre a idolatria e a depravação dos homens. Os homens se corromperam. E já falamos também os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Então não existe essa, eu sou um judeu, Todos precisam abrir o coração para Cristo. O Senhor Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor, Jesus entra. O verdadeiro israelita não é aquele de aparência, mas é aquele de coração, cheio do Espírito Santo. É a justificação pela fé em Jesus Cristo, já falamos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada
pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos. Estávamos condenados, estávamos nas trevas, mas o Senhor Jesus nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai falar: Abraão é justificado pela fé, não é por obras. Lógico, gente, que quem tem fé em Cristo é vivo. Não imagina se não. Aí eu tenho fé em Cristo e eu vou ficar só dormindo lá em casa, curtindo preguiça. Não existe isso. Se você tem a fé em Cristo, esse mesmo Paulo que está falando aqui, o homem não parava, gente. O homem, o pessoal prendia ele estava fazendo cartas dentro das prisões. Ele estava dentro dos barcos pregando o evangelho. O homem jejuava, o homem buscava. Então, quem tem a fé verdadeira em Cristo tem as obras. É uma pessoa viva. Então, ele vai falar aqui sobre Abraão. Abraão é justificado pela fé. Quem, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas lembra, a fé de Abraão, ela era viva. Deus, quando chegou para ele, disse: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela. Ele saiu, ele se movimentou, ele suou, ele caminhou, ele falou, ele correu, ele agiu. Então tem a fé viva. No capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Então é pela fé viva, é pela fé viva. Ele vai falar também sobre Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Precisamos de Cristo Jesus. Não abra a boca para dizer: eu sou judeu, eu sou um evangélico, eu sou isso, isso. Você precisa é de Cristo Jesus. No capítulo 6, livres do pecado pela graça. Quem diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça mais abundante sobre nós, porque nós estamos na graça? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Que às vezes, aqueles que têm mau coração, quando vê a gente falando assim, nós somos livres, nós estamos vivendo na graça. Aí eles dizem assim: então você vive pecando, né? Não, a gente não vive pecando. A gente não vive mentindo. A gente não vive traindo a esposa. Então as pessoas, elas querem, um coração maldoso, fica acusando, né, as pessoas assim. A lei, a escravidão e a graça. Ele vai falar também. A analogia do casamento, no capítulo 7, a lei e o pecado. No capítulo 8 ele vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ele te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que foi impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou. Olha o que foi que Jesus fez. Ele condenou Deus condenou o pecado. Então o pecado está condenado. O pecado não tem efeito, não tem poder, não tem autoridade sobre aquele que está cheio do Espírito Santo. Ele caminha sobre o pecado, ele caminha sobre as águas. Ele está em lugares celestiais, viu?
Missionário, tu está dizendo que um servo de Deus que vive aí mentindo, pecando, é parecendo um menino de fraldas. Está errado isso aí. Se você está em Cristo, meu irmão, você não vive pecando, você não vive com meninice, você não é criancinha que anda caindo toda hora. Quem é que anda caindo toda hora? É uma criança. Vocês me perguntam, missionário, quanto tempo que tu não cai? Meu irmão, nem me lembro. Entendeu? Pessoa que fica caindo toda hora, caindo, mentindo, enganando. Meu amado, procure poder de Deus, procure se fortalecer e procure ser mais adulto. Porque aquele que é cheio do Espírito de Deus não vive caindo, viu? Condenou Deus na carne o pecado. Então está condenado. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se você vive no Espírito, mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. É muito linda, meu Deus. A epístola de Paulo aos Romanos, respeite, viu? No capítulo 9, Paulo e a incredulidade dos judeus, ele vai falar. A rejeição de Israel não é compatível com as promessas de Deus. A rejeição de Israel não é compatível com a justiça de Deus. A soberania de Deus. Meu Deus, que coisa linda. Capítulo 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Israel não pode alegar falta de oportunidade que eles tiveram. O futuro de Israel, no capítulo 11. Aí ele diz, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também, Paulo, eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. É porque eles focaram foi em suas próprias justiças. Eles ficaram olhando muito. Não dá hoje se agarra com Moisés. Deixe de se agarrar com Moisés e se agarre com Jesus Cristo. Lembra quando apareceu Moisés, Elias e o Senhor Jesus lá no monte? A voz do Eterno veio e disse, este é meu filho Jesus Cristo. A ele obedecei. Olhai para ele. Com ele se agarre. É ele. O alvo é ele. E Moisés veio com a lei. Jesus veio com a graça e com a verdade. Moisés fez sim, é homem de Deus, é fiel em toda a casa de Deus, porém no tempo dele. Agora, esse tempo que se chama hoje, olhai para Cristo. O apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que ficaram para trás, eu olho para o alvo, Jesus Cristo. Então não viva fazendo o que Moisés manda você fazer, irmão. Vive fazendo aquilo que Jesus fala. Se você vê nas escrituras Moisés mandando o povo o levita, a tribo de Levi, prepare as suas espadas, afie as suas espadas, porque assim diz o Senhor, mate cada um seu irmão e tal, não vai por esse caminho. Olhe para Jesus dizendo para Pedro, guarde a tua espada, não troque o mal por mal, mas vença o mal com o bem, o alvo é Cristo. Capítulo 12, a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deus é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O devido uso de dons espirituais, está aqui. O principal dom é o dom do amor. Muitos ficam dizendo, a gente tem esse dom, nós estamos usando esse dom só para chamar o povão, para o povão já trazer o Pix e trazer dinheiro. Esses aí vão pagar um preço muito alto, viu?
As coisas do Senhor não é para isso, meu amigo. Fale de Cristo. Aí vocês vão ver, às vezes, a igreja vazia. Você pergunta, por que é, hein? É porque tu tá falando a verdade. Porque tu tá na verdade, a porta é estreita. Agora começa a pregar aí, é um milagre. Você que está desempregado, você que quer ganhar dinheiro na internet, você aí começa a anunciar isso aí para tu ver. Aí os templos vai estar sempre lotados, viu? Agora pregue a verdade. Às vezes eu entro dentro de um metrô, prego as escrituras, prego a verdade, distribuo um folheto, passo ano esperando alguns entrar em contato comigo e não entram em contato. Vendo? Esse é o evangelho do Senhor. Não é porque eu vivo machucando eles, não é porque eu falo pesado com eles, não, eu só falo para a gente negar a si mesmo, como Jesus diz. Só falo aquilo que Jesus nos ensina. Não é um evangelho capitalista, não é um evangelho aí de só para se dar bem. Não é isso, viu? É o evangelho de uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. É deixar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. É isso, mas muitos não, muitos querem realizar o seu sonho. Eu vou ter aquela Ferrari. Então, eu vou ter aquela casa bem ampla nos Estados Unidos. Ele é meu sonho, é meu sonho. E eles olham mais para o sonho deles do que para a vontade de Jesus Cristo. Isso está errado. Romanos capítulo 13, da obediência às autoridades, já falamos. E quem vive na luz não precisa temer as autoridades. Viu? Que diz muito algo lindo. O que nós queremos é paz no nosso país, é ordem, decência, é respeito. E enquanto tiver nisso, nós estamos orando, nós estamos evangelizando, nós estamos recebendo mais de Deus. Entendeu? Capítulo 14, a tolerância para com os fracos na fé, falamos também. Oh, epístola maravilhosa. Acolhei aos que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Meu amigo, se você come carne de porco, o outro come rapadura, o outro guarda o sábado e domingo. Meu amado, eu não sou o senhor de ninguém. Meu alvo é Cristo, só de Cristo falarei. A liberdade e a caridade, ele fala. Chegamos no capítulo 15, a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Muito forte, viu? E hoje vamos ler, para concluir essa epístola maravilhosa, Romanos, capítulo 16. Glória ao Senhor. Então, Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 1, diz: Recomendo-vos ao nosso irmão Febe, que está servindo a igreja de Secreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, ele tinha cooperadores, pessoas que via em Paulo a presença do Espírito Santo, tirava suas próprias conclusões e ajudava o apóstolo Paulo, ajudava esse missionário. Ajude, gente. Você vê alguém que está fazendo realmente a vontade divina, invista, ajuda. Os quais, pela minha vida
eles arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço. Então tinha gente aqui, meu amigo, que estava disposto até para morrer. Qual é a convicção desse povo? Eu agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então a igreja aqui são as pessoas, viu, gente? Não são galpões, não são algo construído por cimento, argamassa e de ferro. Missionário, por que muitos líderes insistem e tal? Porque é onde entra muito pix, gente. Entra muito recurso, entra muito dinheiro. E eles vão sempre estar defendendo isso aqui. É o templo do Senhor, isso aqui tem cura. Aqui nesse lugar eles vão estar sempre. Mas Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram Ele em espírito e em verdade. Sou a favor, sim, dos galpões, mas pregando o evangelho corretamente, não com vista em dinheiro, em pix. Ensinando corretamente. A igreja que reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epétimo, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vocês. Saudai Antrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Companheiro de prisão, eita. E estavam em Cristo antes de mim. O apóstolo Paulo ele vai dizer que quando ele era aqui Saulo de Társio, ele não estava em Cristo. Ele vivia perseguindo a igreja do Senhor. Não é todo mundo que está em Cristo não, gente. Aí quando ele ouviu Cristo, a luz do Senhor nos olhos dele, ele abriu o entendimento. Os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Entendeu? Tem gente que pensa assim, eu nasci, já estou em Cristo, aí canta aí, tem cabaré essa noite, tanta coisa aí, fica dizendo que está em Cristo. Não é assim, viu? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Saudai Amplito, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Etaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Cada nome. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Inácio. E ele vai saudando aqui, gente. Ele vai dando as saudações. E no versículo 17 diz: rogo-vos, pois, irmão, que noteis bem aquele que provocam divisões. Olha aí, ó. O apóstolo Paulo ele é contra aqui as divisões. Muito cuidado. E escândalos. A igreja precisa saber o que é escândalo e o que não é escândalo, viu? Nessa carta eu já expliquei sobre isso. Em desacordo com a doutrina que apresenteis. A doutrina aqui, gente, é a doutrina de Cristo, é a doutrina das Escrituras. Não é doutrina de homens, não, e nem de demônios, não. Existem 3 tipos de doutrinas. A de Deus, a dos demônios e as dos homens. Se agarre com a de Deus, que é o Cristo. Afastai-vos deles. A doutrina de Deus é o próprio Jesus Cristo, os ensinamentos dele. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Então, muito cuidado, viu? Que tem gente servindo não a Jesus Cristo, mas sim ao seu próprio ventre, a sua barriga, a sua pança, o seu banco que recebe pix, com suaves palavras. Olha aí. Então, como é que eles chegam? É com suaves palavras. Tudo bom, meu querido? Aqui é o fulano de tal. Que bom estar aqui com vocês. Você é querido do Senhor. Deus te ama muito. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ele é todo,
sabe? E as pessoas ficam naquilo, oh, mas esse líder é tão legalzinho, é tão humilde, é tão manso. Porque sim, aos seus próprios ventos e com suas palavras belas e lisonjas engana o coração dos incautos. A pessoa pode falar comigo do jeito que quer, meu amigo, se ele estiver em Cristo. Se a pessoa chegar e dizer, missionário Valdeci, Jesus está dizendo para você negar a si mesmo e tomar a cruz dele e seguir o Senhor, e pode gritar comigo, pode me cuspir, eu estou ali, é verdade, Jesus, é verdade. É verdade, porque eu quero essa verdade. Quando a pessoa chega com palavrinhas, sabe, tentando iludir os corações. As pessoas são enganadas, viu? Por isso. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro ao vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, então é em breve, é no futuro, o que ele vai fazer? Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já está determinado pelo Senhor, viu? Mas o Deus de paz, o eterno, em breve, no futuro, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Missionário Valdeci, e como é que está hoje Satanás? Totalmente sujeito ao poder de Deus. Jesus, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E deixou, e já determinou e deixou para o futuro. Em breve, vocês vão esmagar debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo será convosco. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sôncipatro, meus parentes, Eutécio, que eu escrevi esta epístola. Olha aí, gente. Eu, apóstolo Paulo está dizendo, eu, apóstolo Paulo, e meu irmão Técio, nós escrevemos essa epístola. Vos saudo no Senhor. Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O mistério, gente, que já foi revelado, Jesus Cristo, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o vosso mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Tenha fé no Senhor, meu irmão. Jesus é nosso eterno. Jesus é maravilhoso. É o mistério que estava oculto e foi revelado. Obrigado, Jesus. Ele já entregou tudo para a igreja. Quero dizer que a igreja ela vai avançar. Se depender de mim e com o poder do Senhor, nós vamos levar esse evangelho aí. Jesus Cristo. Vamos cada vez mais ler as Escrituras, ouvir o que Jesus quer que a gente faça. O apóstolo Paulo diz, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Cristo. Eu faço a vontade de Cristo. E eu vou fazer a vontade de Cristo, irmão. E se os irmãos me abraçar, amém. Se não me abraçar, também amém. Se as pessoas forem me apoiar ou não, eu não vou estar com alvo nisso. Eu vou estar fazendo a vontade do Senhor Jesus. E no final eu vou dizer, Senhor, combati um bom combate, guardei a minha fé e agora a coroa da justiça me aguarda. Amém? Lindo, meu irmão, essa epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Que o Senhor Jesus possa te fortalecer.
Grande abraço do missionário. Nesse momento aqui, meu irmão, estou alegre, soltando um sorriso bonito e muito feliz com o Senhor Jesus. Jesus te abençoe. Estamos juntos e vamos. E diga assim: Cristo em nós, a esperança da glória. E que diz também na Epístola aos Romanos, diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abraço, fica na paz de Deus. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente? Vamos agradecer ao Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique firme. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son.